Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a nosso episódio 2 da série do Zero a Chaves, onde nós estamos vendo como você faz para comprar o seu imóvel na planta até o recebimento das suas chaves e você tá lá fazendo a sua mudança, né? Eu já morando no tão sonhado lar. O meu nome é Danilo Soares, eu sou especialista em imóveis na planta, em empreendimentos, e vou ensinar para vocês aqui todos os passos que você precisa para atingir o seu objetivo, porque muitas vezes são tantas as informações que as pessoas ficam confusas. E nesses mais de 12 anos que eu trabalho nessa área, eu tenho visto muitas dificuldades, mas tenho ajudado também muitas pessoas aí a conquistarem o seu sonho da casa própria. Então no episódio 1, você que não assistiu, vai estar aí o link mais para baixo, nós vimos o que é um imóvel na planta e o que é o crédito associativo. Só relembrando, né, imóvel na planta é aquele imóvel que ainda não existe, que é feito um empreendimento nele, e o crédito associativo é uma garantia tanto para quem compra, quanto para o banco, quanto para a construtora. É a forma que eu considero mais segura para você comprar um imóvel na planta. Então é muito importante, você que não assistiu, volta lá, assiste, para você entender, porque isso aqui é uma série, né? Que nem fosse um episódio atrás do outro, e ali no final você vai ter toda a jornada, né, do seu ponto onde você está hoje, até você estar recebendo as suas chaves, tá bom? Então, o tema de hoje, nós vamos falar sobre o que é o programa Casa Verde e Amarela. Lembrando, pessoal, eu estou tratando aqui mais dos imóveis relacionados sempre com o apoio Caixa. Por isso que a gente fala muito sobre o Casa Verde e Amarela, crédito associativo, que são modalidades que basicamente a Caixa que opera. Então é o famoso, antigamente chamava Programa Minha Casa Minha Vida. Então nós vamos tratar hoje aqui do que é o programa Casa Verde e Amarela. O programa Casa Verde e Amarela, ele veio e substituiu o Minha Casa Minha Vida com algumas alterações nas regras. Eu considero que as alterações, elas foram positivas do ponto de vista para quem compra e também do processo, porque deixaram o processo mais transparente e também deixou o processo mais, que eu falo de uma forma mais justa, para aquele, por exemplo, que quer o seu imóvel, é um bom pagador e tudo mais, ele tem algumas vantagens na hora de fazer a avaliação. E também tornou mais seletiva a contratação também das construtoras, mais seletivo a análise de crédito, porque estava tendo uns problemas muito sérios de muita inadimplência, por cadastro mal feito, por aquelas questões de falsificação de documento e tudo mais. Então o sistema ele ficou mais, que eu digo, justo, né? Então para você que quer comprar o seu imóvel e quer fazer as coisas todas certinhas, então o programa ficou melhor, tá bom? Então o programa Minha Casa Minha Vida, ele existiu aí praticamente de 2009 até o ano passado, né, 2021, quando entrou o programa Casa Verde e Amarela. Mas na essência é a mesma coisa, é um programa de caráter social do governo federal, aonde pessoas com renda até R$7.000 podem comprar o seu imóvel dentro do programa Casa Verde e Amarela, com condições diferenciadas, né? Que aí vão de taxa de juros, valor de documentação, enfim, tem vários aspectos do programa que a gente vai estar abordando hoje aqui no nosso episódio, tá? Para você que ficou alguma dúvida do episódio passado ou tem alguma pergunta para fazer, coloca nos comentários aí no YouTube, no Instagram, manda um direct que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Eu me especializei nessa modalidade, sou engenheiro, trabalho com a Caixa já há mais de 12 anos, né? E eu trabalho especificamente nessa linha que eles chamam de linha econômica, né? Que é justamente o programa da Casa Verde e Amarela, tá bom? E eu tenho um prazer muito grande em trabalhar com isso, porque é muito legal. Eu acho que a parte mais que eu tenho mais de recompensa tá aqui, vindo aqui passar para vocês,
o tanto de famílias que eu ajudei a conquistarem esse sonho. É muito bacana o retorno que eu tenho, né? Que se vocês entrarem lá nas nossas redes sociais, nas mídias, vão estar aí fixadas, vocês vão ver o depoimento, né? Tem um mural da conquista, uma das coisas que eu mais gosto, ver lá os testemunhos das pessoas quando elas conseguem fazer. E agora chegou sua vez, tá? Então eu tô fazendo essa série para você que precisa, que quer, que deseja, que sonha e que vai tratar isso como uma prioridade. O que eu falo muito de prioridade? A gente tem prioridade e necessidade. A prioridade é quando você coloca isso realmente como uma meta sua, da sua família, para você conquistar, tá? Às vezes meta pessoal, meta familiar. Porque o meu maior desejo é que todas essas famílias, na hora que fazer a aquisição, tornem ali a sua casa, o seu imóvel num lar, né? Porque o lar, a família é a base de tudo. E a gente vê ali, né, como quando você tem uma família estruturada e as coisas começam a fluir de forma melhor, né? Os filhos, a relação com os pais e tudo mais. E quem não quer, né, ter a sua casa, ter o seu apartamento, ter o seu imóvel, poder pintar da cor que quiser, colocar, as mulheres gostam de colocar cortina, enfeites, enfim, você ter o seu endereço, o seu tão sonhado lar, tá bom? Então, a gente vai falar muito sobre hoje o episódio sobre o programa Casa Verde e Amarela. Então, nós falamos que é um programa social, tá bom? E ele tem vantagens, tá? Eu deixei até uma colinha aqui para não esquecer nada, tá bom? Ó, uma das coisas é a condição diferenciada de financiamento. Por quê? As taxas de juro, elas são reduzidas. Elas começam com 5% ao ano. Então, vocês que vão entrar no programa, a taxa de juros ela varia de acordo com alguns parâmetros. Um deles é a faixa de renda, tá? Eu vou falar, são rendas até R$2.000, que está no faixa 1, de 2.000 a 4.000 e depois de 4.000 a 7.000. Mas eu vou falar depois melhor aqui um pouquinho mais para frente, tá? E conforme a sua faixa de renda, você tem uma taxa. Então, a menor taxa é 5%. Existem umas exceções e tal, mas aqui não vem ao caso que a gente está falando muito da quem vai fazer a aquisição no faixa 2 e 3, tá? Então, 5%. Mas para isso é preciso que você tenha também contribuição com FGTS por 36 meses. Dá muita confusão isso, que às vezes a pessoa, precisa estar 3 anos registrados? Não, não precisa. O que você precisa é, ao longo da sua vida profissional, ter feito 36 contribuições no FGTS, tá? Então, por exemplo, a gente vendeu um móvel aqui para pessoas assim que tinham 18 anos. Normalmente elas não têm os 36 meses. Então ela tem uma pequena diferenciação na taxa de juros, é um pouco maior. Mas se a pessoa trabalhou lá, eu trabalhei 1 ano no lugar, trabalhei depois de autônomo, aí eu trabalhei mais 2 anos no lugar, pronto. Tendo os 36 meses, você já tem direito à utilização dessa redução de taxa, tá? Por quê? Eu sempre falo, são vários saquinhos que tem o dinheiro. Um saquinho é o saquinho do FGTS, que é onde tem os juros mais barato, né? Então, quando você pega o dinheiro dali, você tem o saquinho que tem o dinheiro da poupança, você tem o saquinho de investimento, você tem vários saquinhos onde você tem o dinheiro. E aonde você vai buscar, basicamente você tem a taxa de juros. Então, se você tem essa utilização, se você tem esses 36 meses, vai ser muito bom para você. Mas eu não tenho. Não tem problema, vai pagar uns juros um pouquinho maior, na média de 0,5% a mais, tá? E isso vai ser diluído também ao longo do seu financiamento, tá bom? Então, outra coisa, o que o programa Casa Verde e Amarela faz? Ele é utilizado para financiamento de imóvel urbano. Tem muita gente que chega aqui e quer, eu quero financiar um imóvel rural. Não é a aplicação do programa, tá? O programa são para os imóveis urbanos. O que é um imóvel urbano? São imóveis que estão localizados na região urbana dos municípios, tá? Então, existe região, vamos pôr assim, região rural e região urbana. Então, às vezes tem vetor de expansão, às vezes tem até um bairro que vai ser expandido da cidade e lá já passou por lei, já fizeram
todo o trâmite, e ali também, além, pode estar rural no momento, mas vai ser feito. Mas normalmente, por isso que você vê os imóveis do Casa Verde e Amarela financiado mais nas cidades, tá? Não tem imóvel rural. Então, é um programa para imóvel urbano, tá? Você também tem uma série de atendimentos que você tem que fazer. Por exemplo, ele é um imóvel financiado pela Caixa. Então, você vai ter que procurar, provavelmente, ou uma agência ou um correspondente bancário. O que é um correspondente bancário? Ele tem a abreviação de CCA, né? Que é correspondente Caixa aqui. São correspondentes habitacionais que cuidam de todo o trâmite da sua documentação. Eu vou estar falando um pouquinho sobre documento mais para frente, na sequência, mas que vão fazer a sua análise de crédito para ver quanto você vai estar. É muito importante que você esteja a par da função do correspondente. Eu vou estar falando no último episódio sobre um pouco do correspondente, mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês entenderem. O correspondente bancário, ele tem um papel muito importante também de educação, tá? Porque às vezes a pessoa chega aqui, né? Eu trabalho como correspondente bancário da Caixa, né? Aqui é a nossa empresa há mais de 12 anos, então a gente tem bastante expertise nisso. Às vezes a pessoa chega com uma expectativa. Eu queria comprar uma casa, eu queria isso, queria um terreno e tal, mas a gente alinha, às vezes, a realidade dela com aquilo que ela pode naquele momento. E eu sempre falo que o papel do correspondente, ele tem um papel muito de acolhimento, porque as pessoas não estão acostumadas, elas não compram um imóvel todo dia, né? Então, você tem que fazer a comunicação com muita clareza, você faz uma entrevista, então quando eu começo aqui o atendimento ou alguém da nossa equipe, a gente vai lá, pergunta o nome da pessoa, pega as informações básicas, telefone, a renda é muito importante, o grau de endividamento da pessoa, né? Se ela está com dívida e tudo mais. Às vezes ela não consegue naquele momento, mas com um pequeno ajuste que a gente faz num planejamento financeiro, a gente aqui distribui um planner aqui para a pessoa fazer esse controle, que vai ser inclusive o próximo episódio, tá? O próximo episódio eu vou falar todos os detalhes do financiamento, como é que você se programa e tudo mais. Por isso eu não vou me aprofundar muito nesse quesito aqui agora, porque é o episódio 3 amanhã aí da nossa série, tá bom? Feito tudo isso, o correspondente ele vai ver aonde você se encaixa e às vezes você vai ter opção até de saber escolher qual é a sua capacidade de crédito em função do imóvel que você está querendo. Então a capacidade de crédito basicamente o que é? É quanto você tem de FGTS, quanto você consegue de financiamento e se você tem direito não a subsídio. Também vou estar falando sobre o subsídio. Subsídio, o que é o subsídio? É basicamente um valor que o governo disponibiliza, entre aspas, de desconto, né? Que esse dinheiro ele vai para a construtora para que possa te ajudar na entrada aqui na compra do seu apartamento. O subsídio ele varia muito de região para região, de município para município, em função da quantidade. Mas pode chegar até 47 mil, alguma coisa assim, dependendo de onde você tá bom? Mas não fique às vezes, pode ser tudo isso. Não, pessoal, vai no correspondente, ele vai lhe informar qual é o valor máximo para o subsídio. Então tem até cidades até 20 mil habitantes, 50 mil habitantes, acima de 100 mil, 250 mil habitantes, se é região metropolitana, então tem vários detalhes que são feitos, tá bom? Tá? Quem que pode participar? Né? Tem mais uma parte que eu esqueci aqui antes, é por isso que é bom fazer colinha, né? Que é o seguinte, tem um programa Caixa de Qualidade. Uma construtora, para entregar um imóvel no Casa Verde e Amarela, ela precisa ter tantos pré-requisitos voltados para a qualidade que eu falaria para vocês que dá quase um programa só disso. Ela tem uma certificação de qualidade, ele chama PBQPH, né? Fiz assim bem pausado, porque o nome é
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, que é da habitação, tá bom? Esse programa é um selo que a empresa precisa ter e ela tem que seguir uma série de normas. Então eu sempre falo, né, que como as empresas precisam obedecer isso, porque sempre a obra é acompanhada desde o início, né? Lembra que eu falei para vocês no episódio 1 que no crédito associativo a caixa mede a prova para poder pagar e tudo mais, eles têm que seguir esse critério. E isso tem uma série de exigências em termos de materiais, qualidade e tudo mais. Então isso dá uma garantia. Então agora vamos ver quem que pode ter acesso, quem que pode participar do programa Casa Verde e Amarela, né? Então são três categorias aqui. Famílias que têm renda bruta até R$2.000, tá bom? Isso a gente chama de faixa 1, tá? E o subsídio, ele chega até 47.500. Lembrando que eu disse anteriormente, depende de cada estado, município, habitantes, então é bom você procurar lá com o correspondente bancário ou uma agência e se informar, tá bom? A outra faixa é que de quem ganha de R$2.000 a R$4.000. Quando a gente fala renda bruta familiar, são a somatória da renda da família. Por exemplo, o marido com a esposa, se a esposa não trabalha, de repente ele pode colocar um filho, né? Para que ele possa comprar. Essa faixa de R$2.000 a R$4.000, que é a faixa 2, é onde tem a maioria dos empreendimentos. Na faixa 2 e 3 são à venda. O faixa 1 é mais destinado realmente àquelas famílias de baixa renda que tem que fazer a inscrição. O cadastro é um procedimento um pouco diferente, tá? Então eu não vou estar abordando nesse momento esse tipo de faixa, tá bom? Que é o faixa 1. Que antigamente são aqueles grandes conjuntos onde tem sorteio e tal. Aqui na região de São Paulo tem CDHU, Coab. Então são sistemas parecidos, tá? Então esse não estou abordando, eu estou abordando agora o faixa 2 e 3. Então faixa 2 é de quem ganha de R$2.001 até R$4.000. O subsídio aqui na nossa região vai até R$29.000. Então você precisa também ver até qual valor de subsídio tem aí na sua região, tá bom? E a faixa 3, que é a última faixa, de R$4.000 a R$7.000. Essa não tem subsídio, tá? E os juros são os maiores, que vão a 7,66% ao ano de juro nominal. Então, eles são muito importantes também, porque são juros mais baixos do que o praticado no mercado. E você também tem todas essas vantagens e benefícios do programa. Ah, Danilo, então quer dizer, se eu ganho mais de R$7.000, eu não posso participar? Não, não pode. Se você também tiver um imóvel na região onde já registrado no seu nome e tudo mais, você também não está habilitado para participar. Então existem assim algumas regras. É importante que você esteja a par. E naquele momento da entrevista que eu falei, que o correspondente faz, ele faz as perguntas: olha, você tem algum imóvel no nome? Você tem algum financiamento ativo? Você já se beneficiou do programa Minha Casa Minha Vida nos últimos anos? Enfim, você tem uma série de questões. Você mora no município, você trabalha no município, você reside há mais de um ano. Ela vai fazer uma série de perguntas, tá? Então é muito importante que você seja muito sincero ali nas respostas, porque ali vai dar a orientação. Então basicamente essas 3 faixas que existem, e a faixa 2 e 3 é onde você consegue comprar o imóvel na planta. Então é importante para você poder participar, tá dentro da faixa. Muito bom se você tiver 36 meses de contribuição para você pegar o dinheiro lá no saquinho do FGTS. Se você tem algum endividamento, algum comprometimento financeiro. O que é comprometimento financeiro? Eu vou falar um pouco depois, mas alguma dívida no seu nome, né? Então tudo isso você vai participar no ato da entrevista, tá bom? E a parte assim, como você faz para contratar? Eu vou falar agora no episódio 3, tá? Que vai ao ar amanhã.
todas as etapas de como você faz a contratação e faz para você ser aprovado. Tem muita dica, muito hack, né? Hack, insight, dica para que você possa fazer ser aprovado, tá bom? Então agora eu aguardo vocês no próximo episódio. Vocês ficaram com alguma dúvida? Entre em contato, faça um comentário aqui no YouTube, ou vai lá no nosso Instagram, ou manda um direct para nós, que a gente vai estar respondendo, tá? Isso então é muito importante para vocês, e agora no episódio 3 eu aguardo para explicar como é que você faz para ser aprovado, tá bom? Abraço, tchau!